Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa quarta e penúltima sessão. Depois, se alguém for chegando, mandem para a frente, que aqui ainda há alguns lugares. Agradeço muito a presença da Teresa e do Lopo. É muito bom que esteja aqui a Teresa com o Lopo, porque quando está a Teresa sem o Lopo, eu nunca sei se é a Teresa ou se é a Ana, porque ela tem uma irmã gêmea que é igual. É igual. Eu até tive dúvidas quem é que havia de convidar. Depois decidi a Teresa, foi a primeira que me apareceu à frente. Olha, podes vir. Eu queria convidar a Ana, mas saiu a Teresa. Estou a cá. Convidei mesmo. Agradeço muito. Tem 5 filhos muito engraçados todos. É assim um casal novo, com 5 filhos. É? Estão ali os dois sozinhos, mas depois vão de aparecer, se calhar, não sei, não combinámos ainda no guião. E vocês fazem uma breve apresentação. Podem, eu sei que vocês dizem quem é que são, onde é que trabalham. Se trabalhas, não trabalhas? Pronto, então. Eu sou um dos padres, eu sou capelão do Colégio Mira Rio e tenho uma das minhas alunas que mais luta me dão, por assim dizer, é a Matilde, que é uma das filhas dela, que é assim mas está a ser amestrada, pouco a pouco, não é? Pelo Padre Miguel. Pelo para mim, não é? De vez em quando tenho que lhe puxar as orelhas. Muito bem, muito obrigado por terem aceito vir cá, falar aqui para esta plateia, todos desejosos de saber, porque isto é um problema. Eu já pensei, porque assim, os que não têm namorado, vão começar aí com os radares a ver se descobrem o príncipe ou a princesa encantada. Os que têm vão começar a ouvir tudo em função do que têm ao lado. E pode ser que acabem ali e depois saia da porta. Olha, não eras tu, afinal o príncipe encantado. Fora. E até pode haver umas trocas se quiserem seguir. Pode ser que se os critérios não forem seguidos. Portanto, bom, cabe a vocês agora. Olá a todos. Então, eu sou o Lopo e a minha mulher chama-se Teresa, já nos vamos apresentar. Também agradecer ao Padre Miguel estarmos aqui, porque é um gosto enorme poder falar daquilo que foi o nosso namoro e como é que nos conhecemos. Também é bom ver que com um auditório com esta dimensão há uma série de pessoas preocupadas e interessadas em saber como é que se pode encontrar a namorada ou o namorado certo. Já vamos falar disso. Eu acho que é relativamente simples, há sítios bons, há sítios maus. Um bom sítio para se encontrar uma namorada é no casino, por exemplo. Acho que todos concordam. Não, eu acho que não vos damos dar uma resposta, o sítio certo, mas vamos dar algumas pistas que nós fomos tentando seguir e já tentaremos que alguma frase que possamos dizer seja útil para cada um. Acho que é importante também irem pondo a ideia na cabeça que o casamento, ou o sucesso do casamento, o sucesso de uma vida a dois, começa no dia em que se conhecem. Portanto, não começa só no dia do casamento, mas começa no dia em que se começa a namorar. Há uma série de pistas, há uma série de regras, há uma série de ideias que devem ser seguidas desde o primeiro dia, há uma série de trabalhos que se fazem desde o primeiro dia para que se possa ter sucesso. É isso mesmo. O casamento trabalha-se a partir do momento em que duas pessoas se conhecem e decidem começar a namorar. E o facto de vocês estarem aqui a ouvir-nos a falar numa segunda-feira à tarde, véspera de feriado, é a prova de que, de facto, consideram importante este tema. Eu sou advogada, o Lopo é engenheiro agrónomo, trabalhamos bastante. Estamos casados há 9 anos, temos 5 filhos, entre os 8 anos e os 8 meses. Nós conhecemos nas missões universitárias da Universidade Católica. Curiosamente, nenhum de nós andou alguma vez na Católica, mas foi lá que nos conhecemos. Eu gostava de poder dizer que o Lopo se apaixonou por mim assim que me viu, que fez de tudo para voltar a ver-me assim que as missões acabaram, mas não foi assim. É verdade que quando nós nos conhecemos e quando conversámos pela primeira vez, houve logo uma certa atração um pelo outro. Mas depois das missões fui eu que tive que arranjar o telefone dele. E no nosso primeiro programa a 2 fui eu que o fui buscar a casa. Isto vai tudo contra aquilo que eu vou dizer a seguir, mas ok. Mas é verdade, esta é a Mas verdade. é verdade. Felizmente o cavalheirismo tem crescido com o passar dos anos. Então, felizmente o cavalheirismo tem crescido com o passar dos anos. Bem, eu acho que só um bom homem é que pode encontrar uma boa mulher e vice-versa. Uma pessoa que se preocupa em ser boa, no sentido, se quisermos, cristão, católico, grande nesse sentido, é que pode almejar encontrar uma boa mulher. E, de facto, tem piada a trazer isto das missões, porque eu não tinha muito interesse em ir às missões, porque eu também, de facto, não estava muito interessado em ter namorada, não estava muito para aí virado. E um padre muito amigo é que insistia que eu fosse, e eu acabei por ir às missões que não eram da minha universidade, e a Teresa foi também às missões que não eram da universidade dela. A verdade é que acabámos por nos conhecer,
ficámos amigos e começámos a namorar. Ora, como eu dizia, eu não estava muito preocupado em ter namorada porque achava que eu próprio precisava de algum tempo para perceber aquilo que eu queria. E de facto, nós já tínhamos acabado, eu já tinha acabado alguns namoros anteriores, a Teresa também, porque as pessoas com quem namorávamos não eram aquelas pessoas com quem nós queríamos nem estar o resto da vida, nem tinham os princípios que nós achávamos essenciais para passar o resto da nossa vida. Seja porque não queriam viver castamente, seja porque não eram católicas comprometidas, ou seja, o conjunto de valores que reuniam ou que queriam reunir não eram aquele conjunto de valores que nós considerávamos importantes para a nossa vida. Já houve uma palestra anterior sobre a castidade. Eu acho que há muitas lutas que os namorados têm, o respeito, a alegria no namoro, etc. Mas, claro, a castidade, do ponto de vista físico, às vezes é das que custa mais. E, portanto, acho que é mesmo muito importante, quando temos alguém ao lado, ter esse assunto bastante bem resolvido, quer para nós mesmos, quer para a pessoa que nos acompanha. Se calhar as pessoas que estão lá fora podem vir cá para dentro. Venham. É obrigatório entrar. É obrigatório entrar. E o bilhete custa o mesmo, portanto, podem entrar. De facto, escolher a pessoa com quem nós vamos passar o resto da vida não é uma decisão pouco importante. É de facto, uma das decisões mais importantes que nós todos alguma vez vamos ser chamados a tomar. E para aqueles, como nós, que fomos chamados ao casamento por Deus, a felicidade humana, a nossa felicidade, depende em grande medida da escolha da pessoa com quem nós vamos partilhar o resto da vida. E quando eu uso a palavra escolha, não é ao calhas. É, de facto, trata-se realmente de uma decisão racional, voluntária. Mas já lá vamos daqui a bocadinho. Claro que, no início, mesmo para... Sejamos mais novos, mais velhos, ou seja, indiferentemente da nossa idade, há uma fase inicial do namoro que o que importa é se a senhora tem uns cabelos bonitos, se é bonita, se a minha mãe a vai achar bonita, o que quer que seja. Mas talvez passados 15 dias, um mês, o que for, ou talvez até antes de começar a namorar, é importante nós olharmos para aquela pessoa e percebermos se, de facto, ela tem as características que eu quero. Portanto, passando esta fase da alegria inicial, da barriga a dar horas, vou ter com ela, a que horas, como, quando, 300 WhatsApps, convém ser um bocadinho, e era isto que a Teresa também estava a dizer, convém tentarmos ser, em relação ao namoro, tentar sair um bocadinho desta questão das paixões e ser racionais. Portanto, é muito importante sermos racionais, não apenas na escolha do casamento, mas mesmo quando temos 14, 15, 16, 17, 18 anos, na altura de escolhermos uma namorada ou um namorado, temos que ser, de alguma forma, racionais. É isso, ou seja, pensar no que é que para mim são características importantes num namorado ou numa namorada. Estas características, de facto, variam. Cada pessoa tem aquilo que considera para si importante, não é? Para mim pode ser muito importante que o lobo seja divertido, e para a pessoa ao meu lado a diversão pode não ser nada importante, e é muito mais importante, por exemplo, que seja um bom estudante. Pronto, porque também, depois, profissionalmente, isso fará diferença. Pronto, e portanto, nesta primeira fase em que, de facto, as pessoas estão muito apaixonadas e que é difícil puxar a parte da racionalidade, é muito importante, ou antes de nós conhecermos alguém, como é o caso, se calhar, de alguns de vocês que não têm namorado ou namorada, ou já depois de conhecerem alguém, mas ainda não serem namorados, pensar, esta pessoa tem as características que eu procuro numa namorada ou num namorado, porque, de facto, há certas questões, há certas respostas, ou há certos fatores que, de facto, nos fariam, se calhar, pensar, bem, se calhar não é com esta pessoa, não vale a pena avançar. Porquê? Porque o namoro, embora, claro que nós, quando começamos a namorar, nós não estamos ainda casados, mas é uma preparação para o casamento. E por isso, mesmo que não falemos em casamento logo nos primeiros tempos, devemos ter isso no nosso objetivo a longo prazo. Se nós não temos qualquer ideia de estar a construir algo a longo prazo, então o que estamos a fazer é perder o tempo. Então, há certas ideias que nos parecem importantes. Quando é que não convém avançar? Quando eu digo avançar, é avançar no conhecimento daquela pessoa, de conhecermos melhor aquela pessoa e começarmos um namoro. Não convém avançar se eu já sei que aquela pessoa não quer viver a castidade no namoro. Por exemplo, eu não vou dizer que tenha sido uma conversa confortável, mas foi uma das primeiras conversas que nós tivemos. Lembro perfeitamente aqui no café. Éramos relativamente ridicularizados por alguns amigos ou por familiares, e acho que uma coisa interessante é
rodearmos de bons amigos, de grupos de amigos, em que nos possamos sentir confortáveis. Claro que isto não significa que não nos possamos dar ou possamos ter amigos, até porque temos que lhes dar testemunho da nossa vida, mas é mesmo muito importante que esse testemunho seja dado quando já temos as bases sólidas e que, portanto, é difícil termos bases sólidas e estarmos confortáveis nestes temas se nós não temos amigos à nossa volta, ou familiares, ou quer que seja, que pensam como nós. No nosso caso, de facto, nós vínhamos de ambientes, se calhar, mais hostis a estas matérias e, portanto, os nossos grupos de amigos não pensavam assim e, portanto, foi muito importante, de alguma forma, aproximar-nos de pessoas que pensavam como nós e que queriam viver os namoros desta forma alegre e francamente, diferente daquilo que vive a maior parte das pessoas. Isto para os rapazes é um tema especialmente difícil, pelo menos a Teresa já falará mais da parte feminina, mas estou a pensar que os rapazes têm que ser fortes e saber escolher a rapariga que queira viver como eles, fazer programas diferentes. A maior parte dos rapazes escolhe sempre o mesmo tipo de programa, vai para o cinema mais tarde, faz tudo, um bocado aquilo que faz a carneirada toda. Pois nós temos que fazer diferente. Temos que ter coragem de marcar programas de manhã, fazer um piquenique, qualquer que seja, uma coisa diferente, mas que conquiste o coração da rapariga e que não seja igual a todos os outros. Fazer isto com atitude. Às vezes pode parecer ridículo, mas se for feito com atitude, as raparigas deixar-se-ão não só impressionar, como ficarão satisfeitas por nós sermos diferentes do que faz toda a gente. Lembro-me, eu fazia voluntariado nas Irmãs de Calcutá, em Chelas, e trazia um rapaz que era um sucesso, além de ter imenso dinheiro, tinha já um pai que tinha um trabalho espetacular, ele próprio era roupas giríssimas, tudo o melhor. E ele disse, mas como é que tu tens coragem para viver assim? Não tens medo que elas te ponham uns patins e tal? Eu disse, medo não tenho, mas se puser, olha, ainda bem, é por um bom sinal, é por um sinal maior. Portanto, de facto, nós temos que ter a coragem de ser diferentes. Isto consegue-se rezando. Como eu dizia no início, só um bom rapaz, ou um rapaz que procura ser bom, é que vai ter uma boa rapariga. Se nós quisermos ser iguais aos outros, vai ser complicado. E, portanto, isto consegue-se rezando. Só tendo as ideias claras, portanto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Só rezando é que se tem as ideias claras e só quem tem ideias claras é que perde tempo a rezar e por aí fora. Dizer também que, exatamente, como é esta história do rapaz que me pergunta, não tens medo que ela te ponha os patins, eu acho que os rapazes, peço desculpa de às vezes focar o meu raciocínio mais nos rapazes, mas de facto é a minha condição. Superar a capacidade de ser rejeitados, portanto os rapazes têm que ter fortaleza, quer para fazer programas diferentes, quer para superar a possibilidade de sermos rejeitados, porque aquela rapariga não quis namorar connosco, ou aquela rapariga não era adequada a mim. Nós temos, só um rapaz forte é que consegue passar esta condição. Como eu estava a dizer, não foi de facto uma conversa confortável, não é? Quando nós acabamos de nos conhecer, não é propriamente aquilo que estamos a pensar logo falar. Mas foi uma das primeiras conversas que tivemos. Nós tínhamos que saber se estávamos os dois no mesmo barco. No fundo, se o respeito que nós sentíamos um pelo outro era tão grande que esperaríamos até ao casamento, se casássemos, que na altura era apenas uma possibilidade, para nos entregarmos um ao outro. Há temas em que, de facto, tem que haver uma claridade de ideias logo desde o início. Então, relativamente, o que conselho é que podemos dar é não experimentar se achamos que aquela pessoa à partida não encaixa nos critérios, não arriscar. Há uns filmes engraçados no YouTube, nós víamos quando começámos a namorar, do Jason Everett. Ele dizia mesmo, uma nota machucada não deixa de ter o valor intrínseco a essa nota. Sim, isto é verdade, uma pessoa com um passado tem direito a ter o futuro. Nós falámos muito disso, o nosso passado interessava pouco para aquilo que nós queríamos, mas é muito importante ter as luzes claras no que é o futuro. Fingir ou achar que aquela pessoa vai mudar só porque se apaixonou por nós é complicado. Ou melhor, não quer dizer que não seja verdade, mas é arriscado e, portanto, convém ter isso muito claro. Também não convém avançarmos neste conhecimento mútuo se a outra pessoa é marcadamente ateia. Nós estivemos a ler um livro que o Padre Miguel nos recomendou para preparar esta sessão, que pelos vistos também já foi referido nas outras sessões, que é o namoro cristão no mundo hipersexualizado. E achei interessante que o padre que escreve este livro, ele diz que o sucesso do casamento vem ou de casais em que eles são ambos católicos, ou pelo menos, se não for católico, que se converta nos primeiros 6 meses. Pronto. Não sei se é brasileiro ou não, mas é assim engraçado. Mas pronto, não sei se são 6 meses ou não, mas de facto namorar com alguém que isto é uma opinião completamente pessoal e nós estamos aqui para vos dar o nosso testemunho, ou seja, depois podemos falar
sobre casos concretos, mas de facto nós já estamos casados quase há 10 anos, temos muitas pessoas à nossa volta casadas também, outras com namoros, etc. E aquilo que nós vemos é que, de facto, quando o casamento ou o namoro é com alguém que é marcadamente ateu, o casamento ou o namoro é um inferno, porque aquilo que na altura, se calhar no início, não parece uma coisa muito complicada e muito difícil de ultrapassar, depois a longo prazo vai-se refletir em imensas decisões que é preciso tomar em relação aos filhos, em relação ao próprio casal, e por isso, na nossa opinião, não convém avançar se de facto temos perante nós uma pessoa que, por mais bonita que seja, mais divertida, mais inteligente, é marcadamente ateu. Ou seja, não acredita em Deus, não tem abertura para falar de Deus, não tem abertura a crescer na fé, pronto. Ou, por exemplo, se um deles se vivem em países diferentes e nenhum dos dois se vê a mudar de país, isto também seria, obviamente, um fator para não avançar. Uma coisa, posso? Podes. Que acho que é interessante. Nós temos estado aqui a falar de questões de fé, ou questões, se quisermos, mais religiosas ou católicas, como queiram chamar. Eu acho, e para mim, ainda hoje em dia, no casamento é algo muito interessante e muito importante. Então, no início do namoro, começa-se, bem, como dizíamos, tal, como é que se diz? Borboletas na barriga. Essa emoção enorme, mas diz uma médica americana que talvez fez um estudo e que isto dura no máximo até 2 anos. Então, quanto tempo é que dura um namoro? E depois já vou falar dos interesses em comum. O namoro dura o tempo que durar, deve ser um tempo que estamos juntos para nos conhecermos, mas é mesmo importante que percamos tempo e que dediquemos tempo a conhecermos, a saber quais são os interesses dos outros, a estar juntos durante o dia, em locais abertos, em que se possa conversar, conhecer a outra pessoa, conhecer a família da outra pessoa e saber, e isto sim eu comecei por aqui, que é os interesses que temos em comum, ou se aquela pessoa de facto tem interesses que partilha comigo sobre os quais possamos dedicar tempo e perder tempo e que isso nos entusiasme, porque de facto, como eu dizia, estas borboletas na barriga que duram até 2 anos, isso não vai acontecer além desses 2 anos e portanto, o que é que vamos fazer o resto da vida juntos? É importante que se goste de estar com o outro. Eu dizia às vezes com a Teresa, eu gosto muito de conversar e estou muito bem com amigos à conversa. Eu dizia à Teresa, quando éramos namorados, que às vezes gostava de falar com ela, nem que fosse, eu usava uma expressão meio caricata, nem que fosse de feijão verde, era assim uma coisa do género. Porquê? Porque de facto o que era importante para mim era estar ao lado da Teresa, a conversar com a Teresa, a conhecer a Teresa, a saber os interesses que a Teresa tinha, para saber se aqueles eram os interesses que eu tinha também. Se falámos de tudo, não, se podíamos ter falado mais, sim, acho que se tivéssemos tido, se calhar, mais palestras, poderíamos ter ainda conhecido melhor, mas acho mesmo que é importante queremos conhecer a pessoa que está ao nosso lado. Talvez o mundo atual nos diga que conhecer é conhecê-la fisicamente, eu acho que é precisamente o oposto, é conhecê-la do ponto de vista mental, do ponto de vista intelectual, saber o que é que a pessoa pensa para as diferentes circunstâncias, saber se gosta de trabalhar, se não gosta, quais são os desportos, se gosta de viver no campo, se gosta de viver na cidade, se gosta de animais de estimação, se não gosta de animais de estimação, o que for. É muito importante dedicar tempo a esse tipo de conversas, em detrimento de dedicar tempo a questões mais físicas, porque de facto isto é o que nos vai unir no resto da vida, é esta comunhão de interesses. É isto mesmo, nós de facto, durante o nosso namoro, se eu tivesse que usar uma palavra, seria conversar. Parece super monótono. Mas de facto, não sei, eu acho que nós mulheres temos esta experiência, seja dos filmes, seja do que for, que é de sentir que de repente os rapazes avançam muito rápido. E eu, com o Lopo, tive exatamente a experiência oposta e foi isso que me atraiu muito nele. Porque de facto nós mulheres o que queremos é sentir-nos respeitadas e amadas. E eu lembro-me que nós saímos algumas vezes e depois começámos a namorar. E numa dessas vezes eu já estava um bocadinho mais à vontade com o Lopo e disse-lhe que de facto o que me atraía muito eu sentir que o Lopo não tinha pressa para nada, que ele simplesmente queria estar ali comigo e que estávamos a conversar e que estávamos bem e que não havia sempre uma tentativa de mais qualquer coisa. E na altura o Lopo respondeu-me, tipo frase de filme, mas que eu acho que ele não pensou antes, foi: se nós formos passar o resto da vida juntos, eu não tenho pressa para nada. Neste momento podemos continuar aqui a conversa porque de facto não há pressa para nada. Sobre isso, eu fiz Erasmus em Florença e não havia... É que eu depois...
Eu fiz Erasmus em Florença, duas coisas. Uma, minha mãe vivia ali à frente do Museu da Arte Antiga e havia um café que era o Le Chat. E eu lembro de estar, na altura, nem sequer era a minha namorada, uma rapariga, à conversa. Passado um tempo, aquela rapariga simplesmente deixou de mandar mensagens, ou o que quer que seja. E eu, na altura, fiquei chateado. Hoje, especialmente até neste tipo de preparação destas conferências, penso que é exatamente isto que a Teresa acaba de dizer. Não há pressa. E se houver pressa, então alguma coisa está errada. Depois, eu fiz Erasmus em Florença. E duas coisas. Uma, lembro de um primo meu dizer: foste o único rapaz que foste fiel em Erasmus. Eu já namorava com a Teresa. Não havia as redes sociais que há hoje em dia, não havia WhatsApps, não havia nada. Isto dá para a parte boa, que é podíamos falar muito mais hoje em dia, mas também dá para a parte mais difícil, que é estávamos de facto muito afastados. Então, eu lembro-me que eu sou ainda um bocado forreta, não gosto muito de gastar dinheiro, e portanto eu poupava imenso dinheiro em Erasmus, fazia assim uma vida um bocado austera, e poupei algum dinheiro, então oferecia à Teresa uma viagem à Índia para irmos fazer voluntariado. Não fomos sozinhos, fomos com bastantes amigos, até pela questão óbvia de não estarmos sozinhos os dois numa viagem dessas, fomos com bastantes amigos. E foi muito útil essa viagem à Índia, mas também foi muito difícil, não só pelo tempo de Erasmus, em que estávamos muito afastados, era difícil comunicar, como depois lá também. Então, eu lembro-me de dizer a um padre em Erasmus que se calhar gostava de ir para o seminário. E ele disse: mas tu nem estudas nada de jeito, vais ser um péssimo padre e tal. Pois, mas é estudar, e depois logo ver o que é que queres fazer, se queres ser um bom pai de família, se queres ser um padre, mas, quer dizer, serás um padre vergonhoso se não estudas, se não trabalhas. Isso sai igual para pai também, não é? Eu teria imensa vergonha de ser um pai que ficava a dormir até tarde, que não trabalhava. E, portanto, para sermos bons, seja trabalhadores, seja bons padres, temos que rezar, temos que dedicar-nos bastante ao trabalho que fazemos. E assim foi. Estava em Florença, em Erasmus. Foram tempos difíceis, mas este tempo de fidelidade, de luta, de ausência da Teresa, foi também um tempo muito útil para eu perceber se estava disposto a fazer isso mais tarde no casamento ou se era mesmo aquela pessoa por quem eu me queria sacrificar, porque não só o casamento, mas o namoro tem que ser este tempo de sacrifício. Sim, nós mulheres, mas também acho que cada vez mais também vejo isto em alguns homens, muitas vezes ficamos apavoradas com a ideia de ficar sozinhas para sempre, não chegar a casar, não é? Ficar patias. E muitas vezes isto bloqueia a capacidade de pensar, é verdade, e de escolher racionalmente alguém. E uma coisa que eu gostava de dizer é, de facto, para estarem tranquilas. Eu já estou do outro lado, não é? Porque é mais fácil falar. Mas de facto vai aparecer se Deus quiser. E quer dizer, se eu tivesse casado com outra pessoa por uma questão de me despachar e ter a minha vida resolvida, provavelmente a minha vida neste momento estaria tudo menos resolvida, porque tinha casado a correr, tinha casado sem ser com a pessoa que Deus pensou para mim. E, portanto, se a pessoa certa ainda não apareceu, há uma razão para isso. Pode ser porque nós temos que crescer mais, porque temos que ganhar mais segurança, temos que nos conhecer melhor. O que nós podemos, de facto, começar a fazer, isto vale para rapazes e para raparigas, é rezar desde já pelo nosso futuro marido, pela nossa futura mulher. Posso dizer-vos que já rezo quase todos os dias pelos maridos das minhas filhas. Não há nada se mais essa for a urgente vocação delas. Não tem mais nada urgente para rezar e, portanto, fica-se a rezar. Pronto, quando nós estamos apaixonados naquela tal primeira fase, nós achamos que a pessoa de quem gostamos é perfeita, não é? Não há. Eu lembro-me que quando eu conheci o Lopo, já vamos falar sobre a questão da direção espiritual, mas eu falei com o meu diretor espiritual e ele ouviu-me falar e depois dizia assim: então e defeitos? E eu: não, acho que não vejo nenhum. Assim, isto mantém-se até hoje, é impressionante. Sim. Pronto, de facto, isto é típico da fase em que nós estamos apaixonados e é uma fase em que temos de ter algum cuidado, de facto, para ir com calma, porque nós nessa fase, está estudado, nós não conseguimos impor a parte racional do nosso cérebro, somos muito mais emocionais. É quase tudo perfeito, não é? Pronto. Sobre esta questão de que eu ia falando da nossa separação em Florença, nós, de facto, acabámos por, já na Índia, acabámos o namoro, que pouco tempo depois voltou, para termos algum tempo de discernimento, ou melhor, para eu ter. Agora vejo ali a Maria e o Federico, até estava lá a Maria e tudo, quando isto tudo aconteceu. Portanto, são tempos difíceis, mas pronto, de alguma forma foram tempos que hoje, olhando para trás, não deixaram de ser ricos. Portanto, passando por momentos difíceis, não quer dizer que esses momentos à frente não venham a trazer alguma riqueza. Bem sei que já tiveram aqui uma palestra sobre a castidade, mas de facto foi um tema que, tendo nós lutado para sempre vivê-lo bem, nos trouxe um casamento até hoje muito feliz. Não só pela novidade do dia em que se casa, mas também pela luta do tempo do namoro, que são muitas as lutas, que são muito, muito profícuas,
quando se casa. Portanto, todas as lutas que nós temos juntos, enquanto namorados, todas essas lutas vão dar frutos quando se casa. Portanto, uma vez mais, como dizíamos no início da nossa conversa, é importante que desde o início tentemos ter muito claro aquilo que queremos e usar muito a parte racional e menos a parte emotiva. Se bem que, claro, a parte emotiva é boa, as emoções são boas, mas pelo menos para a decisão daquilo que queremos, nomeadamente queremos ou não queremos viver a castidade, é importante tomar essa decisão. Só para, antes de mudar de slide, esta questão da liberdade de facto é muito importante. Quer dizer, no casamento já não há volta atrás. Isso é no namoro e por isso é muito importante quando as pessoas estão com dúvidas ou sentem que se calhar não é aquele o caminho, então parar, se for preciso acabar os namoros, isto claro que é sempre duro e as separações são sempre complicadas, mas de facto é preciso sentirem muito esta liberdade. Pronto. Já lá estão os nossos filhos. Pronto. Claro que é sempre mais fácil nós falarmos dos critérios de escolha do namorado ou de uma namorada, no fundo daquilo que deve ser o namoro, quando nós olhamos para trás. Porque era isto que o Lopo dizia, há muita coisa no nosso casamento, de facto a igreja é mãe e tudo aquilo que nos diz para fazer, diz com um propósito que não visa outra coisa senão a nossa felicidade máxima. E portanto, muitas vezes nós durante o namoro podemos achar que aquilo que estamos a fazer é difícil e que vai contra a nossa natureza, mas já casados, olhando para trás, nós conseguimos ver com muita clareza que a forma como a Igreja nos disse para vivermos o nosso namoro em várias coisas que já vamos falar, mas também a forma como nós quisemos viver esse namoro ajudou-nos imenso e ajuda-nos imenso todos os dias do nosso casamento. Pronto, portanto, nós já casados sabemos agora perfeitamente que circunstâncias é que no nosso namoro foram essenciais para o nosso casamento ser feliz. Em primeiro lugar, foi essencial termos tido direção espiritual. Quando nós começámos a namorar, nós éramos os dois católicos, somos os dois católicos, mas eu nunca tinha tido direção espiritual na vida. E o Lopo tinha direção espiritual e disse, olha, acho que devias ter, não sei se sabem todos o que é direção espiritual, mas no fundo é um encontro com um sacerdote, com uma periodicidade regular, que depois é combinada entre cada um e o sacerdote, em que, além de uma confissão, também se fala assim sobre alguns temas, algumas complicações ou algumas coisas que estão a passar na nossa vida e que nós achamos que é importante falarmos. E, de facto, é uma ajuda fantástica. E quando nós começámos a namorar, o Lopo já tinha direção espiritual, eu não tinha, e o Lopo disse, olha, acho que se calhar podias ter direção espiritual. Eu disse, mas com quem? Não sei, com quem? Ele disse, olha, então... se calhar com o padre com quem eu tenho direção espiritual, talvez não, talvez outro padre. E pronto, e até foi assim que eu conheci a obra. Quando conheci aquele que foi o Padre Pimentel, se calhar alguns conhecem aqui, com quem tive direção espiritual há muito tempo e que depois foi o padre que nos casou. A direção espiritual foi um hábito que nós mantivemos desde então, até hoje, e que recomendamos vivamente. Da castidade já falaste, não é? Sim, já fui falando na castidade, falar na confiança. Sempre foi muito importante, como já fui falando nestes últimos pontos, a confiança que os dois tínhamos um no outro. Mas falar aqui de 2 episódios que foram úteis no namoro, não só para mostrar o meu amor à Teresa, mas também a Teresa a mim, e que se repetem hoje enquanto somos casados. Uma vez, uma vizinha da minha vizinha, que vivia com a minha mãe, ia a entrar no elevador, sozinha, ia para casa e disse, Ana, vem comigo. Ou, Ana, entrei no elevador, uma questão dela, por simpatia, com certeza não teria outro interesse. E eu não entrei porque não queria estar sozinho com ela no elevador, não é um bocado de extremismo, não ia acontecer nada, não sei. Mas uma questão de não estar sozinho com a rapariga, evitei ir com ela. E lembro de contar isto à Teresa, também sei, francamente já não sei porque é que contei. E a Teresa valorizou bastante isso. Também me lembro de um episódio que foi da Teresa, que se passou com a Teresa, que foi um colega da Teresa convidou a Teresa para ir de moto à noite para entregar uma carta ao carteiro, aos correios, não foi aos correios. Os advogados vão sempre tipo às tantas da noite, fazer assim umas entregas estranhas. E a Teresa não foi. E claro, eu também valorizei isso. Porquê? Porque se quis proteger, porque a ocasião faz o ladrão, não é? E portanto, mas ia acontecer alguma coisa? Não, mas à primeira não, à segunda não, à 10ª não. Ou à 10ª sim, desculpem, à primeira, à segunda não, à 10ª talvez sim, o nosso coração vai abrindo brechas e, portanto, se pudermos manter a luta longe destes muros maiores, é algo que não só facilita a vida de nós próprios,
como gera confiança no outro. E, portanto, foi sempre muito importante haver esta transparência e esta clareza que o que é que os dois queríamos e esta confiança. Portanto, não haver segredos. Há uma coisa curiosa, agora estou a pensar nesta questão da confiança. Vê-se muito nos casais, nas pessoas casadas e mesmo nos namoros, mas tu vês o telefone do outro, mas tu não vês, mas tu escondes, mas tu fazes, mas sei lá. Eu, francamente, eu não faço nenhuma questão sobre essa matéria, porque o meu telefone, eu até evito que tenha PIN, depois esqueço-me e é uma amassada. Portanto, a Teresa pode ver quando quiser, acaba por não ver, mas pode ver. Não tenho segredos com a minha mulher, não tinha segredos com a minha namorada, mas ela vai ver, então está a controlar. Não sei, não pensei muito nisso. Eu, da minha parte, que é aquela que posso falar, é um jogo aberto, é um livro aberto, e imagino que da parte da Teresa também assim seja. E acho que isto é muito importante, haver esta confiança entre as pessoas. Claro que vos dirão também, mas é muito importante teres o teu próprio espaço. Talvez, ok, eu parto do princípio que a Teresa não me manda a controlar, mas eu, interiormente, quero que a Teresa possa conhecer a minha vida como um livro aberto, para que possa haver esta confiança. Até porque, verdade seja dita, nós para Deus não temos segredos, e portanto, se temos para a nossa namorada, alguma coisa pode não ir assim tão bem. E, de facto, todos estes pontos que todos conhecemos são realmente importantes para nós termos um namoro bom, um namoro... Eu vejo, assim, filhas de amigas minhas, mais velhas, com filhos mais velhos também, e muitas vezes tenho pena porque eu vejo que são namoros gastos, são namoros, assim, já... podiam ser muito mais do que aquilo que são. E não querendo ir pelo lado negativo, o que eu penso é que pena, porque estão a perder uma oportunidade maravilhosa de ter um namoro bom e de ter um casamento feliz. Eu acho que falo pelos dois quando digo que o dia do nosso casamento foi o dia mais feliz da nossa vida. Logo a seguir a acabar a ordem dos advogados. Seria. Mas pronto, mas de facto foi um dia mesmo feliz, mais feliz do que o dia em que nasceram os nossos filhos. Porque sentimos mesmo um sabor de missão cumprida. E o dia do casamento também para mim foi o dia mais feliz da vida, a seguir a acabar o ISA, a faculdade. E por acaso lembro-me de uma vez, eu estava com amigas, estávamos a viajar e eu recebi uma mensagem do Lopo, eu não faço ideia o que é que dizia, e eu olhei para a mensagem e comecei a sorrir, mas eu nem sequer estava a ver o que estava a fazer, já nem sei o que é que dizia. E passado um bocado, ela olhou para mim, ela tinha um destes namoros assim mais gastos, e ela dizia, olha, eu gostava imenso de receber mensagens do meu namorado e sentir aquilo que tu sentes. E eu achei, nem falámos mais, pronto, ficou por ali, mas de facto pensei que bom, de facto, sentir que é tudo especial. Pronto. Algumas coisas que nós fazíamos para passar tempo juntos era rezar. Lembro-me que a Teresa fazia um campo de férias, que era o Carraças, e nós rezávamos ao telefone. Pode parecer estranho, mas era o que fazíamos. Rezávamos, já não sei se era ao terço, eram 3 Ave Marias. E lembro-me que uma das pessoas responsável por esse campo foi lá gozar com a Teresa. Estás a rezar com o teu namorado ao telefone, mas é ridículo e tal. Mas de facto era a forma que nós tínhamos de passar tempo juntos. Eu lembro quando foi na Índia que começámos a rezar todos os dias, mais algum tempo em concreto, dedicado a Deus. Portanto, deixámos de rezar apenas aquilo que nos vinha à cabeça, mas passámos a comprometer-nos com Deus. Desculpa? Cada um por si. Sim, exato. Foi na Índia que isso aconteceu, porque foi o tempo em que dedicámos mais tempo a Deus e percebemos que isso era importante para as nossas vidas, mas de facto, desde o início do namoro, que passávamos muito tempo juntos a rezar, seja o terço, seja agora foram os 40 dias pela vida, são não só bons sítios para encontrar namoradas e namorados, como são bons sítios para quem quer estar com namorados. Eu soube isto de encontrar um namorado, porque de facto uma das coisas é onde encontrar um namorado. Já disse que no casino era um bom sítio, mas de facto este livro que usámos para preparar este evento dizia que antigamente se achava que não, mas hoje já ele achava que sim. As redes sociais, não sei, as aplicações. Eu de facto para o ambiente português continuo a achar isso um pouco estranho, talvez no conceito americano não seja assim tão estranho, em Portugal acharia estranho, mas pode ser que sim. Mas de facto há sítios propícios para isso se dar, não é? Sejam os 40 dias pela vida, sejam uma noite de oração, etc. São bons sítios. E nós, não só para fortalecer a nossa relação, como também para estarmos algum tempo juntos, rezávamos juntos, ainda hoje rezamos, vinhamos para cá agora no carro, vinhamos a rezar o terço, ao início, se não tínhamos tempo, rezávamos 3 Ave Marias por dia pela nossa pureza, mas muito importante pôr a Deus na nossa relação, para fortalecer essa relação entre nós os dois e para dar frutos. Também foi essencial termos um projeto em comum. Achamos que isto é essencial, de facto, no namoro, haver um projeto em comum. Quer dizer, não é preciso ser o projeto mais sério do mundo, já de saber tudo e mais alguma coisa, mas falarmos abertamente sobre todos os temas. Olha, quantos filhos é que gostavas de ter? Vejo vários casais em que, normalmente, a mulher
fica triste porque gostava de ter X filhos e o marido gostava de ter Y e nunca falaram sobre aquilo. Portanto, de repente, os filhos começam a vir e ela já tem uma expectativa de não sei quantos filhos e ele não quer e, portanto, aquilo depois gera ali... Quer dizer, claro que nós nunca falámos no número de filhos, nós ainda hoje em dia não falamos, não faço ideia quantos filhos é que nós vamos ter. Mas é bom, pelo menos, saber qual é que é a expectativa de cada um em relação aos filhos, em relação a viver fora. Nós também falámos sobre isso no nosso namoro, se seria uma possibilidade vivermos fora de Portugal ou não. Porque se para mim for completamente impensável viver fora de Portugal, não vale a pena sequer pormos essa hipótese, e se para o Lobo for absolutamente essencial viver fora de Portugal, temos aqui um problema que temos que resolver antes de casar. De facto, vivemos um ano em Bruxelas, pronto, não vivemos mais, mas vivemos um ano em Bruxelas, já casados. A Teresa viveu 4 meses, diz que foram 4 meses. Eu vivi um ano. Porque justamente, se calhar, estas coisas são importantes de falar, não é? Eu esqueci-me de dizer ao Lobo que eu viveria fora de Portugal, mas com a minha irmã gêmea. como eu não levei a irmã gêmea da Teresa às costas, a coisa não correu assim muito bem e voltámos. Mas também voltámos bem e já está. Mas passámos por momentos difíceis que, se calhar, se tivéssemos falado antes, evitávamos isso. Ou se eu tivesse sido mais generoso e tivesse falado mais com a Teresa, que também passou por mim uma decisão unilateral, se tivéssemos posto as coisas em pratos mais limpos, se calhar tínhamos evitado essa chatice de ir e voltar, etc. Mas sobre isto também aproveito para falar sobre o pedir desculpa. Hoje cheguei ao trabalho, às 8h30, 9h, e entrei no gabinete de um colega meu, vi que ele estava meio chateado. Assim, então, o teu fim de semana, o que é que fizeste? Tive o fim de semana todo na cama. Então, o rapaz tem 40 e tal anos, já vai na 3ª companheira. E são vidas muito complicadas, não é? Especialmente às vezes quando estamos nestes ambientes é difícil fazer pontos. E eu até por acaso pensei num padre, um padre com tantas vidas que lida, como é que lidaria nesta situação? Ele a dizer-me que estava na tal 3ª mulher e que pensava abandonar a 3ª mulher porque ele tinha o direito a ser feliz. E eu, não sei o que é que um padre faria. Olha, vou dar o meu testemunho. Olha, eu sou casado. Pronto, comecei-lhe a falar. Ele sabe que eu sou casado, mas sou casado. E eu sou casado para a vida toda. E ele disse, sim, mas tens uma coisa bonita com a tua mulher. Tens 5 filhos e tal, em comum. Eu tive o meu primeiro filho. Pronto, começou a falar de vidas difíceis. E o que eu agora, ao ler aquilo, me estava a pensar é que o que falta a ele para ser feliz é, como dizia São José Maria, decidir-se a não o ser. Portanto, a pedir desculpa e a querer caminhar ao lado daquela pessoa. Isto é muito racional. Ou eu quero caminhar ao lado daquela pessoa ou eu não quero. É tão simples quanto isto. E se quer, eu tenho que perdoar e tenho que criar condições à outra pessoa para me perdoar, etc. Isto é muito bonito, mas vive-se não só no casamento, como é o nosso caso agora, mas já no namoro. Perdoar, põe amor e tirarás amor, diria São João da Cruz. Portanto, se eu quero que a outra pessoa me perdoe, pois então eu tenho que dar o primeiro passo, perdoá-la. São José Maria também dizia, quando achas que tens toda a razão, então é mesmo aí que tens que pedir desculpa e que a outra pessoa, em princípio, tem razão. E, portanto, isto é exatamente assim. Quando no namoro estamos mesmo chateados com a outra pessoa, mas achamos que vale a pena lutar por aquela pessoa e dar tempo àquela pessoa, porque é com aquela pessoa que queremos casar, então dar 1, 2 dias com calma, dar-lhe espaço, não cada vez que nos encontramos ou cada vez que falamos, não, mas fizeste-me isto, não, mas fizeste-me isto, não, mas fizeste-me isto. Não, deixar passar algum tempo e dizer, olha, lembras-te daquilo, em vez de um tempo, 2 horas de gritaria, 2 horas de discussão, deixar passar 2 dias, porque temos tempo, na verdade, temos tempo. E, portanto, se eu posso falar daquilo que aconteceu ontem com muito mais calma daqui a 2 dias, porque estar agora a falar, não, ia desgastar. Portanto, perdoar, dar tempo, conversar, é de facto importante desde o primeiro dia também. Também achamos que é essencial, e foi essencial para nós, criarmos interesses em comum. Há namorados que de facto já têm esse interesse em comum, gostam imenso de ir ao cinema, gostam imenso de ir fazer uma caminhada de um dia inteiro. Há outros que se calhar têm que os criar, mas é mesmo importante que os criem no namoro, porque senão depois no casamento vai cada um para os seus interesses e não tem nada em comum. Nós somos pessoas muito diferentes e a maioria dos nossos interesses nem sequer coincide. O Lobo gosta imenso de fazer pesca submarina, eu não aguento pensar que tenho um peixe ao meu lado. Eu gosto imenso de praia, o Lobo farta-se de praia passado 5 minutos, etc. Temos em comum o que é essencial ao casamento, mas tivemos de facto que fazer este esforço de criar interesses em comum, porque esses interesses de facto depois trazem memórias importantes para a nossa felicidade. Seja jantar fora os dois, seja fazer algum desporto juntos, por aí fora. Também é essencial ter amigos em comum. Isto que o Lobo dizia é importante, no fundo, rodear-nos de pessoas que nos ajudem, porque em equipa é mais fácil. Claro que isto não significa fecharmos-nos, não é? Cada um de nós continua a ter amigos que não pensam como nós e que se consideram realmente nossos amigos, se calhar porque
de alguma forma, os podemos ajudar e dar alguns conselhos. Ainda no outro dia estava com uma amiga minha e ela tem 2 filhas e pensa eventualmente ter a terceira, mas com muito custo. E eu estava a dizer-lhe, olha, de facto eu tenho uma coisa muito boa que é, nós temos famílias à nossa volta que têm muitos filhos, portanto, para nós termos muitos filhos é o normal, não é nada de anormal. E se calhar tu estás rodeada de casais que têm 1 ou 2 filhos e, portanto, é muito mais difícil para ti pensar no bom e no fácil que é ter uma família grande. Portanto, termos amigos em comum é muito importante, não descurando as outras amizades, até ao ponto em que nos façam mal, não é? Em que, de facto, tenham um tal impacto sobre nós que nós já não conseguimos pensar pela nossa cabeça. E também é importante gostarmos de estar com a família do outro. Isto é um ponto que depois do casamento se fala bastante, porque, quer dizer, nós não casamos com a família do outro, mas de alguma forma casamos, não é? E, portanto, se a mãe do meu namorado é insuportável, eu sou incapaz de estar com ela e sempre que estou com ela tenho maus pensamentos e não consigo pensar em ir de férias com ela, etc., então se calhar é melhor pensar 2 vezes antes de... Ou mudamos, não é? Ou de facto arranjamos aqui uma forma de nos darmos bem, ou então é importante saberem que a mãe do vosso namorado vai ser a mesma até ao resto da vida, não é? Ela não muda. Uma coisa que eu acho que o Padre Miguel depois acha que eu não corrija, mas faça meio sinal. Eu soube que tinha entrado na faculdade, eu estava numa discoteca. Foi incrível, fui à meia da noite, alguém me disse, já não sei, o meu irmão estava a dormir, não tinha entrado, depois lembro no dia seguinte a minha mãe disse que eu tinha imensa sorte em ter entrado, eu fiquei chateadíssimo. De sorte, eu trabalhei imenso e tal. E então... isto mostra que eu mudei um bocadinho, porque eu não só estava numa discoteca, como eu deixei de ir a discotecas completamente, não por obrigação, mas porque exatamente percebi que era um sítio mau para mim, ou até para encontrar a mulher que eu queria. Eu não queria que a minha mulher estivesse até às 6 da manhã num sítio qualquer, ou pelo menos eu não teria interesse em princípio por isso. Portanto, repito, ninguém me disse vais deixar de ir a discotecas, mas eu próprio deixei de ter interesse nesse tipo de espaços. Isto para mostrar que eu mudei bastante. Acho que tento ser uma pessoa divertida. Ainda este ano fomos às festas de Ponta Barca, os 2, sem filhos, a dançar. Portanto, eu acho que há sítios e sítios, mas de facto as discotecas eu considero um espaço não muito recomendável. E, para mostrar um bocadinho, por isso é que eu dizia que o Padre Miguel depois far-me a sinal, eu mudei um bocadinho porque isto foi quando entrei na faculdade, mas acabou comigo a pedir a Teresa, ainda nem sequer tinha um trabalho estável. Eu ganhava tipo 650 €, comprei um anel, disse, Teresa, vamos casar. E porquê? Porque eu queria aquela pessoa ao meu lado o resto da vida e depois o resto das condições já se reuniriam. Fosse dinheiro, fosse uma casa, o que fosse, eu sabia, eu estou aqui, tenho esta pessoa, eu vou ser feliz, seja em que condições for. Claro que não é amor e uma cabana, mas para mim, de facto, o mais importante era aquela pessoa e depois as condições, desde que os dois estivéssemos de acordo, as condições já se encontrariam. A Teresa não era tanto assim, é um bocadinho, se calhar, mais objetiva, mas era aquilo que eu queria. E uma vez mais, a Teresa falava disto no início, que um bom homem arranja uma boa mulher e as mulheres gostam de homens com fortaleza. Portanto, eu consegui, de alguma forma, com a minha atitude, mostrar à Teresa que eu estava seguro daquilo. Tipo, não eram os 600 € que interessavam por mês, era eu quero isto vai dar certo. E atenção, como eu sabia que 600 € era pouco, comprei o anel da Teresa e despedi-me desse sítio para ir para outro. E, portanto, durante o noivado ainda nem sequer trabalho tinha, era assim uma coisa meio estranha. Mas pronto, eu queria aquilo. E pronto. Pois, mas isto é preciso ter aqui algum cuidado. Mas isto, de facto, pegando nas características que são importantes para nós. Por exemplo, para mim, o meu pai sempre foi uma referência para mim profissionalmente. Portanto, eu não me via a casar com alguém que não fosse também fantástico profissionalmente, ou pelo menos desse o seu melhor profissionalmente. Portanto, é importante concretizar no namoro. Eu sinto que o Lopo, desde que nós começámos a namorar, ele evoluiu imenso. Sim, é isso que na eu dizia. questão Quando entrei na faculdade, estudos. estava numa discoteca e acabei a querer Claro. fazer as coisas direitinho. Sim, exatamente isso. Pronto, portanto, não vou dizer... Eu estou-lhe a dar razão, estou a dizer não que vou dizer que este... não fiquei um bocadinho apreensiva quando isto aconteceu. Sim, mas também achei bonito, não é? Porque o Lopo, quer dizer, tem um curso, é uma pessoa super inteligente e disse, se for preciso eu vou vender casas para a Era, mas nós vamos casar. Pronto, portanto, isto também é uma prova de amor e é preciso valorizar isso. Pronto, estamos a acabar. Qual é então o sinal certo que indica que nós estamos a viver um bom namoro cristão, já que estamos aqui a falar de namoro cristão? Quando esse amor ajuda cada um a estar mais perto de Deus, a amá-lo mais. Quando nós começámos a namorar, o Lopo já ia à missa praticamente todos os dias. E eu lembro-me de lhe perguntar, num dia qualquer da semana, disse, olha, hoje estou indecisa se é de ir à missa ou se é de ir ao ginásio. E ele, com muita paciência e sem se impor, foi no fundo mostrando
que era mais importante, o que é que era mais importante. E passámos a ir muitas vezes juntos à missa, até íamos muitas vezes à Católica durante a semana. E, portanto, isto é um dos exemplos em que, de facto, o namoro está a aproximar-nos de Deus, então isto é um bom sinal. A base para um bom namoro, eu acho que já disseste isto, mas só para acabar, para um casamento feliz, é querermos amar o outro. Pôr o outro em primeiro lugar. Já no namoro, pôr o outro em primeiro lugar. Sempre, nas coisas mais pequeninas. Ninguém é perfeito, cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, a sua personalidade, a sua forma de ser. Mas todos precisamos de ser amados e, de facto, para cada um de nós, Deus tem um sonho. E este livro dizia uma coisa que eu achei bonita, que é nenhum atleta começa uma prova sem ter a certeza que está na melhor da sua condição física, que o ambiente é o ideal, que tem a equipa certa, que se alimentou bem, etc. E, no fundo, o namoro acaba por ser isto, ou seja, Deus, se nós nos pusermos nas mãos de Deus e dissermos: escolhe a pessoa certa para mim, a pessoa que me faça feliz e que me ajude a chegar mais perto de ti, de certeza que a ninguém Deus vai dizer isso eu não faço. Vai dizer: conta comigo, vamos trabalhar juntos nisso. Pronto. E é isso. E é isto. Agora vamos só ver aqui um pequeno filme. Pedi a ajuda do Padre Afonso para clicar aqui neste link. Não. É exato. Estou absolutamente impressionado. Não tivemos palmas no fim. Não acabou. Está bem. 2 vezes palmas. Não acabou ainda, não acabou. Não era esta? Tenho que pôr para trás, Padre Afonso, faz favor. Pois, é horrível. É melhor não voltar a pôr. Não, mas tem com som, não? Está sem som? Ouve-se muito mal. Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No, no te cases. Si no te cuesta madrugar para ir a verle. Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiemblan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. Si cada segundo piensas en estar a solas con ella. Si crees que nadie te va a querer tanto como él. O incluso si sientes que es imposible quererle más. No te cases. Si estás enamorada. Si solo estás enamorado, no te cases. Todavía. Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna, sino ir juntos a por él. Hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en rutina. Pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario. Cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado, sino un regalo que has de cuidar. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. Donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón. Cuando aceptes su pasado sin juzgarle. Veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensivo. Es amable. Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido. Ni rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El amor no pasará jamás.
Amantes son los que se enamoran y los que aman. Muito obrigado, Deixamos Teresa. aqui os nossos contactos para se alguém tiver uma pergunta mais pessoal. Normalmente, quando nós damos estas sessões, depois vão rapazes para um lado, raparigas para o outro, para perguntas mais pessoais. Como aqui não há, deixamos os nossos contactos para se quiserem. Como se não tivessem 5 filhos para tratar, mas ainda estão dispostos a mais. Muito obrigado. Obrigado, Teresa e o Lopo. Muito bem preparado o guião, vi que tinham aí. Agora falas tu, agora falo eu, agora às vezes até. Só um breve resumo e se calhar esclarecer algumas coisitas. Não? Às vezes dizias rodear de bons amigos. Acho ótimo, sem excluir ninguém, não é? Que vocês disseram, aliás, no final, só. Não, disseram tudo bem. Só, eu estou a sublinhar algum, não te assustes. Disseram tudo bem, não estou a censurar nada. Diga tudo, Padre Miguel. Diga depois, outra coisa também disseram, se o teu namorado ou namorada for ateu, não te cases, como dizia ele. Atenção, se por acaso existir aqui algum ateu, eles explicaram bem que não é um ateu completamente ateu, no sentido, uma pessoa que não está disposta a falar sobre esse assunto, não é? Há pessoas que não têm o dom da fé, e são pessoas, podem ser pessoas super valiosas, muito interessantes, ou até ter outra religião, ou ter outras, mas se ela está disposta a falar sobre esse assunto, estão de acordo comigo em que pode ser mais complicado, mas é diferente um ateu empedernido. Um rapaz ou uma rapariga diz, olha, eu gosto imenso de ti, casaria contigo, mas deste assunto não me fales, não me voltes a falar de Deus, esqueçam, isso não dá. Não dá. Não chegam aos 50 anos de casado, de certeza absoluta. E que respeito respeito. Portanto, tem que respeitar, se não respeita esse aspecto, não funciona. Claro que a sogra, isso é importante, esse aspecto que vocês disseram, pelo menos que a sogra não se chame esperança, porque a esperança é a última a morrer. Nunca mais morre, cuidado. E 3 ideias finais, um resumo. Se não pensares casar com a pessoa com quem vais começar a namorar, se esta diz, com esta não me vou casar, nunca, não namores. Pelo menos não é um namoro cristão. Depois do pensar nos defeitos, que vocês falaram, que me pareceu muito interessante, pode ser muito bom perguntar a opinião das pessoas de quem nós gostamos, e as pessoas que mais gostam de nós são os nossos pais. Se os pais dizem, olha aquele, nós às vezes não, a rebeldia da juventude não aceita o que os pais dizem, mas é um aspecto importante, pouco a pouco, não é, Carminho? É importante. E, finalmente, o Lopo, para quem não o conhece, às vezes parecia um bocado beato a falar, não é? Estou a brincar. Não era a falar, mas que ia à missa todos os dias, que não ia a discotecas, porque ele é do piorzinho que há para aí. É muito bom, mas ele não é nada beato, só para saber que ele não é nada beato. Mas é esta coisa... Ele estava quase a se crucificar, mas pronto. Só para... Mas eu achei que era só o que dizer. Os exageros, às vezes podia parecer, é um bocado exagerado, não vai do elevador com a namorada. Que exagero! Mas eu acho que o ser audaz é bom, porque os grandes testemunhas da fé são os mártires. Os mártires deram vida pela fé. E, de certa forma, em outros ambientes da nossa vida, outros aspectos, nós não estamos dispostos a dar alguma coisa, a passar mal, em vergonha, porque dizemos, não, eu não vou para férias sozinho com a minha namorada, qual é o problema? Ou não faço aquele programa, não vou àquele tipo de discotecas ou aquelas discotecas. Isso que o Lopo dizia é muito bem. Se não tivermos algo de exagerado, depois é muito mais difícil, ou se calhar até é impossível, viver as coisas, ver o tal namoro cristão que vocês estavam a falar, não é? Não é, novo? Estás de acordo? Isso mesmo. Nós estamos bastante em cima da hora, mas eu sei que a Marta queria fazer uma pergunta. Marta, já não queres? Então, se calhar já esclarecemos. Alguém quer fazer uma pergunta? Então, falar alto ou então vês aqui? Muito alto, eu não sei nada. Isso é uma boa pergunta, porque de facto nós conhecemos casamentos muito felizes em que
só namoraram pouco tempo. E também conhecemos o contrário, não é? E nós, de facto, nós namorámos durante 3 anos e tivemos noivos durante 1 ano. Portanto, antes de casarmos, conhecemos-nos e fomos namorados durante 4 anos. A pressa, uma coisa é nós termos vontade de estar juntos para sempre e ainda agora vínhamos no carro e eu pensei, que bom, nós já somos casados, já não temos que pensar ainda vamos para casamento e não sei o quê. Já estamos casados, já temos a nossa vida estável, isto já é uma coisa estável. Mas eu acho que uma coisa boa do namoro é que de facto nós queremos muito o outro, queremos muito e portanto nós queremos muito casar e no fundo começar a nossa vida a 2 e não há um tempo certo para namorar. O que há é de facto cada um de nós tem que sentir que não só já reúne as condições para o fazer, foi o que o Lopo disse, assim que o Lopo começou a trabalhar, pediu-me em casamento, eu ainda nem sequer tinha começado a trabalhar, embora já soubesse para onde é que ia trabalhar, mas de facto ter esta consciência, será que eu já conheço assim tão bem o meu namorado que já não seja um salto no escuro casarmos? Pronto, isto em relação ao casamento. Depois há a questão da pressa em relação a queimar etapas durante o namoro, não é? Mas acho que não era disso que estava a falar, pois não. Era mais a questão do... Etapas do namoro, ou seja, no fundo, 2 pessoas quando se conhecem depois vão se aproximando, não é? Vão se conhecendo melhor, vão, no fundo, partilhando mais intimidade, porque aquilo que o Lopo dizia, eu já não preciso dizer tudo para ele saber o que é que eu estou a pensar. Vai havendo uma aproximação continuada um pelo outro, mas de facto a pressa aqui, e nós falámos sobre isso, era, quando digo queimar etapas, é por exemplo a questão da castidade. A castidade vive-se até ao dia do nosso casamento e é por isso que o nosso casamento também é tão feliz. Portanto, quando dizemos esta pressa, é bom ter uma certa pressa e porque isso também mostra que o namoro é um namoro bom, não é? Porque também sabemos que há namoros que são namoros de 10 anos, de 20 anos, sei lá, de pessoas que nunca mais se decidem porque no fundo já vivem como pessoas casadas. É bom essa pressa, não é bom é queimar etapas que sejam próprias do namoro. Então, pronto, se calhar a minha mulher terá mais jeito para responder à tua pergunta porque são senhoras, mas eu responderei de uma forma mais breve. Sobre as etapas, a minha resposta é: para que é que tu namoras? Eu namoro para casar. Ou se eu namoro só para estar tempo com aquela pessoa, então estou ali a perder o meu tempo e daquela pessoa. Eu tenho que ter claro que o namoro serve para eu conhecer alguém para casar. Portanto, isto é uma frase que tem que ficar. O namoro serve para eu conhecer alguém para casar. Se o namoro serve para passar tempo, então é desperdício de tempo. Sobre esta questão que o seu pai estava a dizer das beatices, de facto eu acho que é muito importante não passar 18 horas por dia com a namorada. Nós com a namorada estamos o tempo, não é necessário, mas o tempo, pronto, não convém alongarmos muito, passar dias inteiros e depois vamos almoçar e tomar um pequeno almoço e jantar e não fazemos mais nada. Perdemos os amigos, acontece muito com os namoros, as pessoas isolam-se, perdem os amigos. Eu acho que é muito importante os rapazes que fazem desporto, por exemplo, continuarem nas suas equipas, continuarem com os seus amigos, os seus grupos de amigos e fazerem programas típicos de rapazes e, claro, estimando a namorada, mas ter isto claro, não é? O tempo em excesso leva-nos a cometer determinados pecados que, bem, como todos os pecados se devem evitar, nomeadamente os pecados da carne, mas também o namoro serve para isto, para eu conhecer a outra pessoa. E, portanto, eu acho que o namoro deve ter o tamanho, deve ter a duração necessária para eu conhecer aquela pessoa e saber se é com aquela pessoa que eu quero estar. Pronto. Se não respondi, peço desculpa. Mais alguma pergunta? Então, como estamos na hora, vamos agradecer novamente à Teresa e ao Lopo, gostámos muito. Nada. Julgo eu, um testemunho muito bonito. Contem com as minhas orações, de todos, mas amanhã no dia de Todos os Santos, sejam também há poucos santos casais, amanhã. Mas de certeza que muitos estão a festejar no dia de Todos os Santos, amanhã. Como sabem, amanhã, aqui também temos missas. Amanhã é dia de missa. Os católicos têm que... Eu celebro amanhã a missa às 7 da tarde aqui. E também há outras horas. E noutras igrejas também. Portanto, isso é... E houve uma pessoa que me fez um desafio ontem, que eu vou partilhar aqui com vocês, disse: Padre Miguel, eu acho que devia dar mais tempo às perguntas e respostas. Porque eu acho que há imensa gente que está a gostar das sessões, mas depois gostava de tem a curiosidade de fazer perguntas, tem vergonha e não faz, ou até saltar a vergonha demora 10 minutos. Houve uma pessoa que eu disse: tens que fazer uma pergunta no final da sessão, passou 1 hora e não tem pergunta para fazer. E portanto, custa.
E eu até pensei, depois se vocês quiserem na próxima sessão, sou eu, termino, embora já tenha dito alguma coisa, vou pegar no que do que foram dizendo, mas depois convidar alguns dos que estiveram cá, e temos outra sessão, para quem quiser. Se vocês quiserem, eu vou mandar depois uma mensagem, digam, e temos uma sessão sem tema, só para perguntas, e vocês vêm cá responder, e eu também, e a pergunta é para aquele, não sei quando. Se quiserem, pode ser uma coisa gira, já que estão todos um bocadinho retraídos nas perguntas, está bem? Sim, Fazemos, logo se vê, pode ser uma sugestão, se acharem. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Então, bom feriado, aproveitem.